É com muita alegria que o Entre Letras retorna para sua 4ª temporada. E dessa vez em parceria com uma grande instituição de incentivo à literatura, a Academia Ludovicense de Letras, que há 10 anos promove e divulga o trabalho dos escritores de São Luís e da cultura maranhense. Ao longo de 12 episódios, vamos percorrer temas atuais da nossa literatura, conhecer pesquisadores e escritores, além de homenagear os nomes já consagrados da nossa literatura. Direto dos estúdios da TV UFMA, começa agora o Entre Letras em parceria com a Academia Ludovicense de Letras. Antônio Gonçalves Dias foi um escritor que cantou a saudade da sua terra natal como poucos poetas foram capazes de expressar. E uma das formas de homenageá-lo no ano em que comemoramos o bicentenário do seu nascimento é lembrar a grandeza da sua produção artística que ajudou a construir a literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nascido na cidade de Caxias, filho de pai português e mãe brasileira, descendente de indígenas e negros, mudou para Portugal para estudar Direito na Universidade de Coimbra. Em 1864, ele embarca no navio Ville de Boulogne com destino ao Brasil, porém a embarcação naufraga na Baía de Cumã. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. O poeta sonhou com seu retorno que não se concretizou, mas sua obra permanece. Gonçalves Dias é considerado, ao lado de José de Alencar, como um dos fundadores da literatura nacional e consagrou-se como o nosso primeiro e maior poeta romântico do século XIX. E para falar sobre o bicentenário e a obra de Gonçalves Dias, convidamos a promotora Ana Luísa Almeida Ferro, que ocupa a cadeira de número 31 na Academia Ludovicense de Letras, é membro da Academia Maranhense de Letras, é professora, jurista, palestrante e conferencista internacional, além de escritora e poeta com 19 livros publicados. Ana Luísa, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso Entre Letras. É um grande prazer estar neste programa, Asmini, e ainda mais para falar de um assunto tão especial. Com certeza. E falar de Gonçalves Dias, sem dúvida alguma, é lembrar do seu poema maior, né, que é a Canção de Exílio, que trouxe as palmeiras, os sabiás, né, que são elementos da nossa terra e se configuram hoje como símbolos, né, da nossa literatura. Eu queria que você começasse falando da importância desse poema para a nossa literatura. Bom, a Canção do Exílio, diz Antônio Carlos Sequim, né, da Academia Brasileira de Letras, que é a nossa carteira de identidade, né? Assim como a carta de caminha é a nossa certidão de nascimento, a nossa carteira de identidade como brasileiros, né? Como brasileiros que fazem literatura, é a Canção do Exílio. A Canção do Exílio é um dos poemas mais imitados, parodiados da literatura brasileira. Se visitarmos, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, veremos que lá, ao lado da Canção do Exílio, temos um poema de Oswald de Andrade, logo depois de Murilo Mendes. Então, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, Oswald de Andrade, né? Então, é um poema que realmente representa a nossa brasilidade e representa a importância de Gonçalves Dias para a literatura não só maranhense, mas para a literatura brasileira, não é? Porque ele é um dos fundadores da literatura nacional, cantando as nossas matas, cantando a nossa terra, cantando a nossa natureza, não é? E elevando o indígena à condição de herói, né, nacional. Ele nos dá realmente a nossa independência literária. E como a senhora disse, trouxe essa independência literária e ela se insere também nesse momento que o Brasil estava, né, se separando de Portugal. Como é que os poemas de Gonçalves Dias, em específico também a Canção
do exílio rememoram e relembram esse momento? É interessante porque nós temos a independência política, né, em 1822, mas é com os românticos que nós realmente teremos a nossa independência literária. E Gonçalves Dias, ele nasce sob o signo dessa independência, porque ele nasce em 1823, né? Por isso estamos comemorando agora o bicentenário dele, a 10 de agosto. E ele nasce nas terras de Jatobá, no sítio Boa Vista, a algumas léguas de Caxias, hoje seria Aldeias Altas, né? E numa pequena habitação, né, onde estava o pai dele, que era um português, e que estava fugindo dos nativistas, né? Então é o período em que o Maranhão está aderindo à independência. 1823, um ano depois do grito do Ipiranga. Então ele nasce sob esse signo. Mas Gonçalves Dias, ele é importante porque ele não é simplesmente alguém que vem e rompe com o velho. Ele traz o que havia, digamos assim, de belo na forma, no que se praticava antes na poesia, e une isso à nova estética, a estética do romantismo, não é? Então ele é da primeira geração dos românticos, e ele é um poeta nacionalista, não é? Então, realmente, o Brasil se separa, né, politicamente, e a literatura brasileira também ganha foros de independência com os românticos e principalmente com o nosso Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele também criou poemas épicos que falam da grandeza dos nossos indígenas. Como é que eles são retratados nos poemas e nas obras de Gonçalves Dias? Como bem mostra Josué Montello, Gonçalves Dias, ele leva para o centro do palco o indígena. Isso não havia ocorrido antes, né? Gonçalves Dias não é um introdutor do indígena na literatura brasileira, mas é ele que, pela primeira vez, dá ao indígena uma posição de protagonista. E Juca Pirama, né, que significa aquele que deve morrer, é um poema maravilhoso, é uma obra-prima da literatura continental. É um poema épico, né, um poemeto, ele é relativamente curto, com um alto grau de dramaticidade, né? E lá você tem realmente uma das mais belas peças de inspiração da poesia romântica, pela figura do homem americano, né? Isso está destacado neste livro, né, de Josué Montello, Gonçalves Dias. Então, e não é só, claro que Juca Pirama é o ápice da produção dele. E vejam que Gonçalves Dias não produziu muito em termos de poesia indianista. Eles são pouco numerosos em relação ao resto da produção dele, que é muito maior, a lírica amorosa, especificamente sobre a terra, falando sobre a natureza e tal. São poucos, relativamente poucos poemas, mas eles são fantásticos. Os poemas épicos dele, e de linha épica e de linha indianista, em geral. Como, por exemplo, ele tem peças como Marabá, fantástico, Canção do Tamoio, né? E aí nós temos o lema da UFMA, né? A vida é combate, né? Nós temos Leito de Folhas Verdes, que fala da natureza, mas fala também do indígena, né? Nós temos outro que eu poderia citar aqui, tem o Canto do Guerreiro, são vários. E os Timbiras, né, que era um poema maior no sentido de extensão, ele pretendia colocar mais ou menos 20 cantos, mas a situação de saúde dele vai piorando, né, e ele só chega a fazer 4 cantos, né, que é o que chegou para nós. Mas realmente, mesmo não sendo uma obra volumosa nessa parte épica, mas ela é excepcional. E Juca Pirama é uma obra-prima.
Ana Luísa, falando agora com a sua versão leitora, inclusive a senhora fez um desenho belíssimo do Gonçalves Dias que vai aparecer na tela agora para vocês admirarem também. E eu queria saber como você descobriu o Gonçalves Dias e como esse autor e sua produção literária se transformaram em uma paixão. Claro que eu vou começar aqui citando Machado de Assis para poder explicar essa minha paixão, né? Machado de Assis relata que ele não conhecia Gonçalves Dias, conhecia apenas de nome, mas não o conhecia pessoalmente. E ele entra, e ele estava na redação de um jornal, quando entra um homem de 20 e tantos anos, assim, bem magro, né, bem franzino e baixo, bem baixo, né? Mas muito elétrico, assim, muito... E ele disse que imediatamente, né, ele pensou na infância dele e ele ouviu cantar dentro dele a canção do exílio, né? Então, essa é a minha relação com Gonçalves Dias, vem desde a infância. Eu acho que isso acontece com muitos de nós, né? Quem é que não lembra? Hoje, no Brasil, talvez as pessoas não saibam, minha terra tem palmeiras, é de quem? Talvez alguns não saibam indicar quem é o autor, mas já ouviram aqueles versos, né? Então, ele está presente na minha infância, ele acompanha a minha adolescência, a maior poeta maranhense, para mim, maior poeta brasileiro, né? Mas cantado em Portugal, ele foi elogiado na Alemanha, em revistas alemães, quando saiu, por exemplo, a primeira edição do Cantos, lá, ele foi elogiado em Berlim, Dresden, em Leipzig. Então, a minha relação com Gonçalves Dias, ela vem desde a infância. E agora, com essa oportunidade do bicentenário de Gonçalves Dias, porque ele nasceu a 10 de agosto, então nós vamos completar daqui a alguns dias, chegaremos a esse bicentenário. Eu sempre tive um interesse muito grande pelo desenho, e eu digo, poxa, por que não voltar? Eu tenho as minhas atividades profissionais, sou promotora, também tenho livros publicados, mas por que não dar uma parada, né, e tentar desenhar este homem extraordinário? Então eu fiz esse desenho, né, que vocês estão vendo, e vocês vão observar que atrás dele está uma mulher, uma dama, né? Eu só tinha uma foto muito ruim da Ana Amélia, então eu tento dar a minha versão da Ana Amélia, a grande musa de Gonçalves Dias, né? E também do outro lado vocês podem ver Cunhambebe, que era o chefe da Confederação dos Tamoios. Porque eu pensei, se eu vou colocar uma personagem real representando a poesia amorosa dele, por que não colocar também um personagem real para representar a poesia indianista dele, né? Então, Cunhambebe, chefe da Confederação dos Tamoios. Então, daí veio a ideia desse desenho, que inclusive o original está no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, para minha honra. Que é belíssimo, por sinal, o desenho. Muito obrigada. E para finalizar, a gente escolheu aqui para a senhora recitar para a gente um poema que fala um pouco também, né, e que faz parte aqui da história da nossa universidade. A senhora poderia recitar? Com certeza. Bom, não poderia ser outro, por quê? Apesar de ser difícil escolher o poema de Gonçalves Dias, né, para ser Seus Olhos, Marabá, Canção do Exílio, há tantos para serem escolhidos, mas este especificamente é aquele que foi usado como inspiração para o brasão da Universidade Federal do Maranhão. Então vamos à Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos. O homem que é forte não teme da morte, só teme fugir.
No arco quem tesa tem certo uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapi. O forte, o cobarde seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive. Se morre, descansa. Dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida. Sê bravo, sê forte. Não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamanho nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos, de inimigos transidos por vil comoção, e tremam de ouvi-lo pior que o sibilo das setas ligeiras, pior que o trovão. E a mãe, nessas tabas, querendo calados, os filhos criados na lei do terror, teu nome lhes diga, que a gente inimiga talvez não escute, sem pranto, sem dor. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços, do inimigo falais, na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado, por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista, mais alto o brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida. Viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Parabéns ao nosso Gonçalves Dias. Obrigada. Ana Luísa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi muito bonito. E a gente volta no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Entre Letras, em parceria com a Academia Ludovicense de Letras. E a gente está falando sobre o bicentenário de nascimento de Gonçalves Dias. O poema Canção do Exílio é de muita importância para a nossa literatura e já foi homenageado e parodiado por diversos escritores. E o poeta da cidade de Caxias, o Ibson Carvalho, também fez a sua versão desse poema. E ele mandou um vídeo para a gente, para o nosso quadro Eu Leitor. Eu fora influenciado em ler os melhores poetas. Havia no Maranhão um grande amigo meu, poeta maravilhoso, por nome Nauro Machado. Ele sempre me aconselhava, leia os melhores. E eu li muita poesia de Gonçalves Dias. Aliás, eu leio muita poesia de Gonçalves Dias. Li tanto que cheguei ao ponto de querer fazer uma canção, não canção do exílio, mas uma canção ao exílio, dedicada a Caxias atual, o berço de Gonçalves Dias, da maneira que está. E esse poema diz mais ou menos assim: Canção ao exílio. Em minha terra havia palmeiras e o canto do sabiá. Nela exalava o perfume dos jardins urbanos e florais do campo. Dela
ouvia-se a singela linguagem do cotidiano. Com a minha cidade, crescia a romântica dos poetas. A inimizade humana passava por sobre ela em eólica turbulência rumo a outras plagas para se derramar noutros cenários de ganância existencial. À minha terra, em infância, ouviam-se sinfonias sabianas nas manhãs iniciais de um futuro já desenhado ao abandono. E agora, quais árvores darão abrigo a outros pássaros canoros para entoarem um canto de saudade? E esse foi o poeta Wibson Carvalho no nosso quadro Eu Leitor. Muito obrigado, Wibson, pela sua participação. E tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, o episódio de hoje acabou. Mas eu te espero no próximo Entre Letras, em parceria com a Academia Ludovicense de Letras. E se você quiser rever esse e outros episódios, é só acessar o nosso canal no YouTube que aparece aqui na tela. Até o próximo Entre Letras.